Hoje eu quero falar um pouco sobre arrependimento. Muitas pessoas têm perguntado o que é o significado de arrependimento. Mas antes disso, eu quero convidar você que está nos acompanhando neste momento, se não for inscrito no nosso canal, se inscreva-se, ative o sininho, dá o like, para que o nosso canal venha alcançar muitos lugares que a gente não pode ir ministrar a palavra de Deus. Quando você se inscreve no nosso canal, você está nos ajudando a levar a palavra de Deus em lugares impossíveis da gente ir. Por isso eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, nos ajuda a levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. Amém? E hoje eu vou falar um pouco sobre arrependimento, porque a pergunta é essa: o que é arrependimento? E arrependimento é necessário para a salvação? A resposta para você é essa. Muitos entendem que temos que se arrepender, e o arrependimento significa tornar-se contra o pecado. Essa não é a definição bíblica de arrependimento. Na Bíblia, a palavra arrepender significa mudar de ideia, convicção. A Bíblia também nos diz que o arrependimento verdadeiro vai resultar em uma mudança de comportamento. No livro de Lucas 3, versículo 8 ao 14, Atos 3:19, Atos 26, no versículo 20, declara: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e os gentios que se arrependesse e se convertesse a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Uma definição bíblica e completa de arrependimento é mudar de convicção sobre algo que resulta a mudança de comportamento. Qual é então a conexão entre o arrependimento e a salvação? O livro de Atos aparenta-se focalizar e especialmente em arrependimento em relação à salvação. Atos 2, versículo 38, 3, versículo 19. 11, versículo 18, Atos 17, versículo 30 e Atos 20, versículo 21, Atos 26, versículo 20. Arrepender-se em relação à salvação e mudar a sua convicção sobre Jesus Cristo. Na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, ele conclui com um chamado para as pessoas se arrependerem. Atos 2:38, arrepender-se de quê? Pedro está convidando as pessoas que rejeitaram a Jesus a mudar os seus pensamentos sobre ele, reconhecer que ele é realmente o Senhor e é Cristo. Pedro está convidando as pessoas a transformarem as suas mentes, deixando para trás suas rejeições de Cristo como Messias e passar a ter fé nele como Messias e Salvador. Arrependimento é fé. Pode ser entendido como dois lados da mesma moeda. É impossível colocar nossa fé em Jesus Cristo como Salvador sem primeiro mudarmos nossa convicção sobre quem Ele é e o que Ele tem feito. Quer seja arrependimento de rejeição intencional ou arrependimento de ignorância, o desinteresse, né? E uma mudança de convicção, arrependimento bíblico em relações à salvação é mudar de convicção e de rejeições de Cristo para a fé em Cristo. E é muito importante que entendamos que arrependimento não é uma obra.
que podemos fazer para ganhar salvação. Ninguém pode se arrepender e vir a Deus menos que Deus o traga a si indicar. Que arrependimento é algo que Deus dá. Só é possível por causa de sua graça. Ninguém pode se arrepender a menos que Deus dê arrependimento. Todas as partes da salvação incluídos. Arrependimento é fé e um resultado de Deus nos trazendo para mais próximo dele, abrindo nossos olhos e mudando nosso coração. A temperança de Deus nos leva ao arrependimento. Pedro, capítulo 3, versículo 9. Assim como sua bondade. Apesar de que arrependimento não é uma obra que ganha a salvação. Arrependimento é que leva à salvação. Vai resultar em obras. É impossível completamente e totalmente mudar a sua convicção sem que isso cause uma mudança em ação na Bíblia. Arrependimento resulta em uma mudança de comportamento. Por isso, João Batista convidou as pessoas a produzir frutos dignos de arrependimento. No livro de Mateus 3, versículo 8, uma pessoa que realmente se arrependeu de suas rejeições de Cristo e passou a ter fé, uma vida transformada. O arrependimento é propriamente definido e é necessário para a salvação. O arrependimento bíblico é mudar de convicção sobre Jesus Cristo e se tornar-se para Deus em fé para a salvação, tornar-se contra o pecado. E uma definição de arrependimento, mais um dos resultados de arrependimento. Genuíno, que foi baseado em fé, verdadeiramente pelo Senhor Jesus Cristo. O arrependimento é quando nós deixamos de praticar os nossos pecados. Nós passamos a crer na palavra de Deus. Quando você deixa tudo aquilo que você fez de errado, a sua crença, você deixa de fazer algo que estava engrandecendo ao inimigo. Quando você se arrepende de estar nos vícios, você se arrepende de estar na prostituição. O arrependimento, ele vai mudar o seu comportamento. O arrependimento vai mudar a sua história. Você vai ter uma nova vida. Você vai ter uma vida nova. Você vai ter a paz interior. Aonde você for, você vai pregar sobre o amor de Deus, sobre a paz, sobre a transformação. O arrependimento muda o seu caráter.